Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um Momento Diabetes Show Fake News. Essa é uma série de programas que a Momento Diabetes está gravando em homenagem aos 9 anos da Momento Diabetes, que completaremos em junho deste ano. Eu sou a Letícia Martins e é um prazer estar aqui com você. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o papel do enfermeiro na educação em diabetes. Você tem um enfermeiro para chamar de seu? Você já contou com a ajuda, com os cuidados de um profissional da enfermagem? Esse é o nosso tema de hoje. E aqui comigo no estúdio está Claudine Castro, que é enfermeira formada pela Universidade de Taubaté, a Unital, e ela tem 19 anos de experiência, possui vivência na área da saúde primária, primeiro contato com os pacientes, onde eles recebem promoção e educação em saúde, e faz o acompanhamento de pessoas com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade, e também o atendimento secundário, oferecendo cuidados especializados e também os cuidados terciários, que é aqueles reservados em casos mais complexos. A Claudine já atuou no pronto-socorro, no pronto-atendimento, em hospitais, em home care e também operadora de saúde. E ela vai falar um pouco sobre esse universo para a gente. Olá, Claudine, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite e dizer que eu estou muito honrada de estar aqui com vocês no Momento Diabetes. Muito obrigada, Claudine. Você sabe que a gente tem um carinho muito grande pelos enfermeiros, né? Porque vocês fazem parte aí quase que do dia a dia, né? Isso. Das pessoas que têm diabetes e dos seus familiares, né? Então, é toda uma rede de apoio e os enfermeiros estão ali cuidando das pessoas com diabetes. Esse é o tema da nossa conversa, né? Claudine, há quanto tempo? Bom, você tem 19 anos de experiência. Como que você entrou nessa área? Por que você desejou ser enfermeira? Muito bem. Foi um momento muito crucial na minha vida. A minha mãe ficou hospitalizada e precisava de alguém para acompanhá-la nessa internação. E eu fui. E durante todo esse tempo em que ela permaneceu lá, eu observei o trabalho das enfermeiras, dos auxiliares e dos técnicos, toda a enfermagem. E eu vi a importância deles, o cuidado deles com ela. E a partir daí, acendeu em mim essa ideia e eu fui em busca. E daí eu me formei. Quer dizer que você viu de perto a importância de um profissional de enfermagem, de um enfermeiro na sua vida, né? Exato. Com alguém tão próximo a você. Então. Mas e na área do diabetes? Como é que você entrou nessa jornada? Sua mãe tinha diabetes? Não, a minha mãe não tinha diabetes. Mas a gente sabe que a área da enfermagem, ela tem muitos segmentos. Ela pode ser da área da estética, enfermagem do trabalho, enfermagem pediátrica. E eu entrei justamente nessa área depois que eu passei por todos o pronto-socorro, hospital e tudo mais, e que eu adquiri uma bagagem muito grande. E a partir daí eu pensei, eu quero conhecer agora a área administrativa. Vamos para outra vertente. E nesse momento me foi apresentado o gerenciamento de doentes crônicos. A princípio eu fiquei somente com os diabéticos e agora também com os hipertensos. Que legal, quer dizer, você tem uma experiência longa na prática, no cuidado das pessoas, e agora você está um pouco na parte administrativa, que é muito importante também para organizar o dia a dia dessas pessoas, né? Sabe uma coisa que eu acho interessante? Muitas vezes, quando a pessoa descobre o diabetes, é um momento de muita tensão. Geralmente, está tudo descontrolado, né? Então, assim, a família não sabe o que está acontecendo, às vezes a própria pessoa nunca ouviu falar de diabetes, ou ouviu falar de diabetes, mas de uma forma muito triste, né? Muito preocupante. E é nessa hora que essa pessoa pode encontrar um enfermeiro, uma enfermeira que vai fazer a acolhida, né? Antes da gente falar um pouquinho mais do dia a dia do seu trabalho, que eu sei que você transitou em várias áreas, né, do cuidado, você tem quase 20 anos de experiência, já atuou com muitas pessoas com diabetes, e o tema aqui do nosso programa é Show Fake News. Então eu quero saber de uma enfermeira, qual que foi nesses anos todos a maior mentira, o maior mito que você já ouviu sobre diabetes? Quando eu recebo o paciente e acolho ele, a minha ideia principal é ouvir ele. Entender o que ele está passando, todo esse problema que, de repente, ele acha que não tem solução. E daí ele já ouviu muitas coisas. Ele já ouviu que toma o tal chá que você não vai precisar mais tomar nenhuma medicação.
Ou, nossa, a minha sobrinha, ela tá tomando um suco que abaixou a glicemia. Ah, você não vai precisar de mais nada. Ou então, a insulina, ela vai te viciar? Ela vai te deixar cego. Não utilize a insulina. Então, são muitas informações, assim, desconcertantes, que não são corretas, que o paciente já chega com elas. Além dele estar inseguro diante de uma patologia que se apresenta a ele nesse momento, ele ainda vem cheio de dúvidas, com medo. Que para eles são certezas, né? Então, Exato. ele vem, vou tomar o chá porque vai dar um jeito, vai curar. Uhum. Não vou tomar insulina porque vou me viciar, né? Exato. Você falou várias, né? É difícil eleger a mais, vamos dizer assim, crítica. Não, a maior são fake muitas, news. muitas. Isso vai nos ajudar, pessoal, porque ao final dessa série de 3 meses, que vai culminar em junho, né? Dia 26 de junho, quando a Momento Diabetes completa 9 anos de existência, nós teremos até lá pelo menos 100 mitos. Acho que a gente chega, né, Claudine? Ah, 100? muito mais. Só a Claudine aqui já... Nós teremos 100 mitos, 100 fake news, enfim, chame como você quiser, mas são 100 inverdades sobre o diabetes, que nós vamos desmistificar aqui com profissionais excelentes como a Claudine e vamos juntá-los em um livro. Então eu conto com você também, já pode deixar aqui anotado no YouTube, nos comentários, qual foi a maior fake news que você já ouviu nesses anos de diabetes, né? Seja do seu diabetes ou do seu familiar, não tem problema. Conta aí pra gente que a Claudine já nos passou vários aqui, né? Claudine, fala um pouco do seu trabalho, né? Qual que é o perfil de pessoas com diabetes que você acompanha e como que é essa jornada do paciente chegando lá para vocês fazerem um atendimento, o que vocês oferecem, né? Pra gente poder começar a entender onde que o enfermeiro atua ali no dia a dia. Certo. Eu vou abordar aqui com você a visão do paciente e a visão da empresa. É um programa de gerenciamento de doentes crônicos, que é um benefício ofertado para os pacientes que têm o convênio. São pacientes que foi feita uma triagem e verificado que eles têm realmente essa patologia por meio de exames repetidos específicos, como a hemoglobina glicada, ou enzimas cardíacas, um exame específico de mapa, que é aquele que mensura a pressão durante 24 horas. A partir daí que a gente já tem o nosso público-alvo, eu entro em contato e verifico se realmente ele é diabético ou hipertenso. Às vezes é os dois, né? Muitas vezes é os dois. Ou começa, né? com uma patologia e desenvolve na outra. Pode ser também. Uma vez constatado, eu ofereço o programa a ele, que é gratuito, e faço captação. Esse programa, ele é registrado na ANS. Então, ele tem uma valia muito grande. Anualmente, a gente faz essa validação para ele continuar. É feito por meio de indicadores, várias informações numéricas, e a partir daí, ele se prolonga. O perfil dos meus pacientes, basicamente, são os de 18 até 100 e tantos anos. São pacientes, homens e mulheres, tá? E normalmente eles chegam para mim já um pouco descompensados, porque eles estão descobrindo agora como é que funciona tudo isso. Então é bem a realidade da maior parte da população com diabetes que vocês atendem, né? Que é mais o perfil da pessoa com tipo 2 ou vocês também atendem o tipo 1? Mais o tipo 2, tá? Mais os adultos mesmo. E a gente sabe que é uma doença prevalente que está crescendo, infelizmente, né? Infelizmente. Temos aí mais de 500 milhões de diabéticos. Exatamente. Muitos não sabem ainda, então talvez esse número seja até maior. E comigo eu tenho hoje 200 pacientes diabéticos e 200 pacientes hipertensos. Então eu tenho um leque bem grande, onde eu tenho que prestar todo esse atendimento, tanto um telemonitoramento, quanto uma consulta de enfermagem lá no consultório. A gente classifica os pacientes conforme o risco. Risco baixo, risco médio e um risco alto. Para desenvolver complicações, esse risco? Para ver qual é o tempo que eu vou entrar em contato com ele. Um paciente com risco baixo, por exemplo, que tem uns exames um pouco melhores, que não desenvolveu nenhuma outra patologia, uma comorbidade associada, eu consigo visitá-lo e avaliá-lo com um tempinho maior.
Ao contrário daquele que tem um risco alto, que já foi hospitalizado, que já teve alguns outros problemas associados, tipo uma retinopatia. Então, esse sim, a gente fica mais perto, mais de olho. A ideia é tentar manter esse paciente estável e controlado. Que ele tenha, ele aprenda a se autoexaminar, se autocuidar, observar os sintomas, ficar de olho, principalmente, para não evoluir até uma internação. Até as complicações mais sérias, né? Exato. Eu percebo que é um trabalho de caminhar junto, né? De estar ali sempre por perto, principalmente de quem tem um risco maior, como você Exato. falou. E eu gostaria que a gente entrasse agora no papel, na prática, né, do enfermeiro. O que que vocês, no dia a dia, pode fazer? Você deu um panorama geral, você falou que o enfermeiro é importante na prevenção das complicações, Isso. na educação, né? Muito. Dele saber o que ele tem, porque às vezes a pessoa chega para vocês e ainda não se deu conta de que é uma doença crônica, Ainda não. de que precisa fazer o acompanhamento diário, não é porque fez ontem que hoje está tudo certo, né? Então tem um trabalho de conscientizar, né? Isso. E na prática, o que que o enfermeiro faz? Porque nós conhecemos muito o papel do médico que entra com medicamento, né? Que fala você tem que tomar tantas doses da insulina ou então tanto o medicamento nesses horários. O enfermeiro, como que ele trabalha junto com esse médico? Como que ele está inserido nessas práticas do dia a dia próprio do tratamento, que a gente sabe que é individualizado, mas que vocês podem ajudar nessa educação do dia a dia. Isso. O paciente ele passa pelo médico que verifica toda a sua patologia e indica as medicações que ele vai seguir. A partir daí a gente pega ele, capta ele, né? Adorei isso, a gente pega ele. A gente pega ele literalmente e fazemos o cuidado. A enfermagem, ela é a arte do cuidar. É exatamente isso. A gente vai cuidar dele, oferecer um apoio emocional no começo, oferecer informações fidedignas, informações atualizadas, para que tenha uma reciprocidade, que ele sinta confiança e que esse elo realmente se firme. Perfeito. Você falou uma palavra que é fundamental, confiança. Confiança. Né? E confiança se faz no dia a dia, né? O Claudine, talvez por isso, talvez não, certeza, que por isso também os enfermeiros, eles acabam tendo uma simpatia maior das pessoas com diabetes, dos pacientes em geral, porque vocês estão ali com eles, né? Exato. Mais acessível, né? É até uma perguntinha que eu ia fazer lá na frente, mas eu já quero fazer agora. Onde que a gente encontra bons enfermeiros no tratamento do diabetes? Além do lugar onde você atua. Então, a gente tem enfermeiros na UBS, que é a Unidade Básica de Saúde. Temos enfermeiros na ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família. Talvez na cidade de quem está nos assistindo tenha um centro de diabéticos, um ambulatório específico. E lá na operadora que eu trabalho tenha esse benefício. E esse benefício é interessante também não só de ponto de vista do paciente. É interessante também para a empresa, porque é um paciente controlado, um paciente organizado, que sabe se olhar, se observar, vai evitar internações, vai evitar custos. Perfeito, e vai evitar, por exemplo, crise de hipoglicemia no trabalho, né? Que vai Exato. baixar o rendimento dele. Também. Ou uma hiperglicemia, que também dá sintomas, né? Quando tá muito alto. Claudine, eu vejo que você tá com alguns apetrechos aí, né? Com alguns Isso. acessórios, alguns insumos, alguns itens, enfim. Tem materiais. Que eu imagino que seja a sua ferramenta de trabalho, que também Alguns. são itens essenciais no tratamento do diabetes, né? Como que você os utiliza no seu dia a dia com as pessoas com diabetes? Bom, tem alguns pacientes que já chegam com uma bagagem de conhecimento e eu só vou lapidando o que ele já sabe. No entanto, tem alguns que chegam crus e daí eu tenho que mostrar desde o comecinho como se faz aquele testezinho do dedo, a glicemia, o destro, qual é o parâmetro que é o ideal para ele, se ele já está introduzido com a insulina, como é que ele vai mensurar isso, aonde que ele vai fazer as aplicações, quanto que ele vai puxar, porque não pode ser nem mais nem menos. Na seringa, né? Puxar na a seringa. insulina na seringa. Eu trouxe aqui, por exemplo, a nossa seringa mais comum que tem nos postos e tudo mais. Essa é distribuída no SUS. Essa daqui, distribuidinha no SUS. Ela é pequenininha, ela é toda mensurada, tem toda a numeração aqui. E a agulhinha também, que tanto medo eles têm, né?
Tem gente que tem pavor da agulha, né? Então, é uma agulhinha bem fininha, olha, você pode observar que ela é curta, ela é Grávida. fina, Olha. justamente Coloca a para mão não dar. atrás, assim, igual você fez da outra vez. Isso, não sei se dá para ver muito bem. Perfeito. Peraí, aqui. Ótimo. E aí E você e a sua equipe vão ensinando como do básico, do primeiro passo, como isso, coloca a agulha na seringa ou na caneta, e vai isso. ensinando, inclusive, o que não fazer, O né? que Os não fazer? erros. Não deixar a sua insulina fora da geladeira, por exemplo. Se for transportar, colocar numa bagzinha e quando uma bagzinha já térmica. E quando chegar no lugar, se tiver uma geladeira, colocar lá no meinho dela, nem próximo ao congelador, nem muito lá para baixo, que também não vai refrigerar. Quando ele for colocar essa insulina aqui, medir certinho. Cada pontinho desse é uma unidade, então ele vai calcular aqui certinho, fazer a higienização do local onde ele vai escolher para aplicar e muito tranquilamente ele aplica com ela aqui de pezinho e aplicou. Alguém pode fazer isso para ele, porque aqui talvez não seja um local que ele tenha mais facilidade. Mas para isso existem vários lugares no corpo. Ele pode fazer no abdômen, localiza aqui a cicatriz umbilical, são 2 centímetros para lá e 2 para cá. Então, aqui do ladinho da barriga, ele faz uma pinçazinha, introduz a agulha de pé, injeta a medicação, tirou. Não massageia, tá? E ok. E Por que que não vida que pode segue. massagear? Porque você vai atrapalhar a absorção dela. Certo? Então, ela tá no subcutâneo ali. Se você massagear, ela vai entrar no músculo, alguma coisa assim. Então, não é o ideal. Ela tem que ficar exatamente no local, no subcutâneo. E aí, Aplicou, espera um pouquinho espera um pouquinho, e deixa ela tranquilo. agir. Cuidado no descarte. Ela, lembrando que ela é descartável, não reutilize a mesma agulha. Eu tenho alguns pacientes que chegaram para mim reutilizando, cheio de hematomas, em locais errados, pode ser aqui na face externa da coxa também. E uma vez utilizado, descarta mesmo, porque a agulha ela perde, ela não fica mais afiada, ela perde o seu corte. E daí machuca. E tudo isso que você está falando para mim com essa calma, com essa didática, é o que vocês falam, ensinam lá. Porque isso é muito importante, principalmente no início, é um processo de educação, né? Então a gente tem que ter a calma para fazer. Se a pessoa começa fazendo errado no começo, lá na frente, o controle dela não vai estar bom e ela não vai saber onde está errando, né? Exato. Então isso, por exemplo, a dica que você deu de não massagear, de fazer o rodízio, né? De não aplicar sempre no mesmo lugar, de colocar corretamente a agulha, de transportar corretamente. Então tudo isso pode, né, Claudina, atrapalhar na eficácia da insulina se não for feito corretamente, Claro. né? Mesmo porque se ele aplicar tanto num local só que ele... eu gosto de aplicar aqui, é mais fácil. Vai ter uma lipodistrofia ali, aquela área vai ficar mais endurecida e ela nem vai absorver a insulina quando precisa. Daí ele vai pensar, nossa, não tá funcionando direito minha medicação. Ele vai, se reporta ao médico que aumenta a sua medicação, ele toma e pronto, caiu. Entendeu? Então, é muito importante ele saber as informações do que ele pode e do que ele não pode fazer. E aí que entra o trabalho do enfermeiro, do auxiliar, do técnico, toda a equipe de enfermagem é muito importante para ajudar o paciente, que é ela que fica beira-leito, qualquer intercorrência, quem vê primeiro é o enfermeiro, tem toda uma interação com a equipe multidisciplinar, a gente troca informações com o fisioterapeuta, Com o próprio médico, o né? nutricionista, com o médico, porque o paciente, ele não é só um diabético, ele é um corpo inteiro, a gente vê ele como um todo, entendeu? Então, de repente, ele chega com uma queixa de uma outra coisa que não necessariamente ligada a isso, e a gente também vai ajudar. É muito legal olhar a pessoa como um todo, né? Exato. Ela chega falando, o médico aumentou o meu medicamento, a insulina. Aí, pelo que a Claudine está me dizendo, a enfermeira já pensa assim, bom, vamos ver como é que está esse processo aí, né? Às vezes lá no consultório do médico, ele pode não ter tempo de passar toda essa didática, né? A consulta tem tanta informação, ajuste, análise de
dos exames, né? E às vezes é uma consulta com menos tempo, né? Às vezes demora até ele voltar no médico, né? Que eu acho que esse é um outro ponto importante do trabalho Conseguir vaga. Exato, da equipe da enfermagem. Você falou dos locais onde vocês estão, talvez seja mais acessível em alguns lugares, né? Então, esse olhar para a pessoa como um todo, até para descobrir o que não está legal, faz muita diferença, né? No controle. E vocês olham também, por exemplo, o pé, que é um dos cuidados importantes, que é olhar se não tem ferida no pé. A gente sabe que tem especialistas para isso, né, para tratamento de feridas, mas como preventivo, né, como ação preventiva, o enfermeiro também está atento a outras partes do corpo que não necessariamente relacionada à aplicação de insulina ou à tomada de um medicamento? Ah, sem dúvida. A gente tem que olhar ele de forma holística. Então, eu observo, sim, se o pé tem um pulso, se tá com uma coloração diferente, se apresenta alguma lesão, alguma fissura. A gente orienta para que ele seque entre os dedinhos. Hidratar a pele é extremamente importante, não deixar ela ressecada, porque ela pode abrir fissura e machucar e entrar uma bactéria ali. E daí, se abre uma lesão, demora mais para fechar por causa do açúcar. Inclusive, não passar o cremezinho aqui também. Entre os dedos? Entre os dedinhos, secar após o banho. É isso que eu falo, ele tem que se empoderar de observar a si mesmo. Corte de unhas. Então, ele se examinando, ele vai ver que se tiver alguma coisa errada logo no início. E daí a gente já consegue dar prosseguimento. Uma vez instalada uma lesão um pouco maior, ou ele já vem com ferimento grande, que pode acontecer às vezes profundo, ele é encaminhado para um setor próprio de curativos, onde lá o enfermeiro do setor vai usar medicações e materiais próprios para isso, até que o objetivo seja alcançado, que é fechar. Perfeito. Quer dizer que se eu tenho diabetes, eu posso chegar para o enfermeiro e falar assim: olha meu pé. Claro, deve. Né? Porque às vezes a gente não consegue se abaixar, olhar, ou até olha, mas não com aquele olhar mais clínico, né? Então podemos fazer isso, né? Olha que coisa boa. É uma avaliação geral, a gente verifica tudo, a pressão, a glicemia, o peso, faz um IMC, circunferência abdominal, por causa do risco cardiovascular, os pezinhos, sensibilidade dos pezinhos, tem formigamento, se às vezes não está sentindo, porque até mesmo uma meia pode ficar machucando fazer ali. Uma fissura, né? E ele não sente um calçado apropriado. Enfim, são várias observações. Não é só anotar, entendeu? Olha que isso também é importante. Fantástico. É um leque de ações, de cuidados do enfermeiro, da enfermeira com a pessoa que tem diabetes, justamente porque o diabetes pode afetar qualquer parte do nosso corpo, né? Exato. E não queremos isso, né? Não. Muito legal. A gente falou muito do que o enfermeiro pode fazer, deve fazer, né? Está apto a fazer, mas é importante a gente dizer o que ele não pode, por questão mesmo de profissão, né? Então a gente pode pedir uma ajuda, uma orientação para o enfermeiro, mas até onde vai o limite da atuação dele no tratamento com diabetes? Ótimo, essa é uma pergunta muito boa. Eu costumo dizer que cada profissional no seu quadrado, um não interferindo no outro, não vai ter nenhum problema. O enfermeiro ele não pode prescrever medicações, ele não pode alterar dosagens, mas ele pode auxiliar na tomada dessas medicações, como guardar no lugar correto, sem, por exemplo, no banheiro não deve colocar por causa do vapor, na geladeira alguns não pode, onde incide luz também não. Enfim, os pacientes normalmente eles são polifarmacêuticos. O que é isso? É um paciente que toma várias medicações. Então, eles chegam para mim, literalmente, com uma caixa de sapato cheia de coisas múltiplas e diferentes. Comum, né? Muito. E daí, o que eu preciso fazer? É ajudá-lo nisso, verificar o que é da manhã, o que é da tarde, o que é da noite. Organizar isso, até para tornar prático o dia a dia dele e evitar confusões na hora de usar o medicamento. Né? E como são muitos, a gente conta também com outro profissional. A gente manda a listagem dessas medicações para o farmacêutico, para ele verificar se não tem nenhuma interação. Porque se ele toma 2, 3 comprimidos na parte da manhã, um pode brigar com o outro, diminuir a sua eficácia ou aumentar, o que não é o ideal. Então, ele também nos ajuda com isso. Por isso que eu falo que é uma equipe múltipla de trás,
e nos ajudando com o objetivo de manter o paciente estável o melhor possível. Legal. E essa relação com os outros profissionais de saúde e também com o médico vai e vem, né? Então, assim, você pode, como enfermeiro, falar para o médico, sugerir, por exemplo, que aquele tratamento não está tão adequado. Como é que é essa relação com o médico, que é quem vai fazer o tratamento individualizado para a pessoa? Certo. Eu posso fazer, por exemplo, pegar o paciente e fazer um controle semanal ou diário da mensuração da sua glicemia ou da sua pressão, por exemplo. Normalmente não são todos que têm o aparelho, porque tem um preço relativamente alto para alguns e eles não adquirem, então eles vão até mim e eu verifico isso. Anoto tudo, a gente faz um gráfico e isso é encaminhado para o médico. Isso vai nortear ele na medicação. Verificar se, por exemplo, após o almoço subiu demais, subiu muito, ele vai adequar a medicação ali. E por aí, esse é o caminho, é uma troca. E facilita também, né? Porque daí o Muito. médico já vai com aquele olhar nos números, né? Sem dúvida. Já com uma orientação. É um trabalho em equipe, né? Sim. Quando a pessoa quer ser acompanhada, ela pode encontrar uma equipe que acolha, né? Claro. Tomara que todos as pessoas que estão nos acompanhando tenham acesso a esses profissionais de saúde, né? E eu gostaria também de falar com você, você trouxe a seringa, agora você mostrou pra gente agora há pouco, e você trouxe também um outro acessório que é a caneta. Trouxe. Também é do papel, né, do trabalho do enfermeiro apresentar novas tecnologias para a pessoa com diabetes? Não, na verdade, quem indica esse tipo é o próprio médico. Uma vez que vem o paciente até mim, às vezes ele vem com muitas dúvidas de como utilizar. Daí são vários modelos de caneta, vários modelos de insulina, vários tipos. Daí a gente ensina mais ou menos como é que funciona, como inserir a agulha, o descarte correto da agulha, o cálculo corretinho aqui da dosagem. Aplicar, esse aqui tem uma característica que você vai aplicar e vai aguardar 6 segundos. Conta 1, 2, 3 até o 6. Se você tirar antes, você vai perder a medicação. Olha que interessante, gente. É uma dica num detalhe que pode comprometer todo o tratamento, Exato. né? E você comentou que, de fato, tem muitas opções hoje de acessórios para ajudar a aplicar insulina, por exemplo, né? Isso. Então, contar com um profissional, com um enfermeiro, profissional da enfermagem, para ajudar a manusear essas novas tecnologias é fantástico, né? Porque cada detalhe ali pode complicar o tratamento em vez de ajudar, né? Sem dúvida. A gente tem a insulina há mais de 100 anos, né? O seu próprio livro fala isso. Eu ia fazer as contas, ia falar que são 104, mas eu posso errar. Mas são 104, né? Foi em 1921. Isso. Isso mesmo. São muitos acessórios, né? Para ajudar no tratamento do diabetes. E é bom quando a gente tem um profissional que possa, com essa didática, possa nos ajudar. Porque pode parecer simples, mas quando a gente pega uma caneta, ou uma bomba de insulina, ou um glicosímetro, ou um sensor, a gente já está com tanto peso do diagnóstico para carregar que a gente pode não saber como manusear isso, né? Exato. Então, contar com um enfermeiro, com uma enfermeira para nos ajudar. Claudina, a conversa está muito boa, mas a gente está caminhando para o final. E eu gostaria que você tentasse resumir. Eu sei que são quase 20 anos com essa experiência. Você fala de um jeito que é a sua vida, a gente pode perceber isso. O seu olhar cuidadoso com uma pessoa, aliás, várias pessoas, né? Você hoje acompanha aí nesse programa, são mais de 200 pessoas. 200 diabéticos, 200 hipertensos. Olha isso, gente, que incrível, né? Cada um com a sua realidade. A Claudine atua em Pindamonhangaba, que é uma cidade do Vale do Paraíba, mas você mora aqui em Taubaté, né, Claudine? Eu moro aqui. Tá, e nós estamos gravando em Taubaté. E a gente percebe que o seu olhar é aquele olhar de carinho. É aquele olhar de que, olha, eu quero que você fique bem. Exato. Você tem uma condição crônica que ainda não tem cura, mas que tem tratamento. Né? Eu gostaria que você tentasse resumir uma mensagem para gente da importância da educação em diabetes, porque o nosso programa é sobre fake news. Certo. E a educação em diabetes está aí para eliminá-las, né? O que nesses 20 anos de experiência você pode deixar de mensagem para os nossos internautas? Eu acredito que o principal é a prevenção. Se você começar a verificar as coisas antes delas evoluírem,
elas não vão complicar e você não vai ter problemas futuros. Você vai ter uma melhor qualidade de vida, você vai ficar mais seguro junto à sua família e você vai ficar tranquilo. Evitando sempre essas fake news, não ouçam palavras de vizinho ou de colegas. É claro que o fitoterápico ele é importante, eu reconheço a importância dele. No entanto, ele pode ser associado com outras coisas, com outras medicações, com outros cuidados. Então, procurar sempre um profissional para poder te orientar de uma maneira correta. Perfeito, quer dizer, se você ouvir as dicas de quem não é da área, leve, gente, leve para o enfermeiro, para o médico, o profissional de saúde que está mais acostumado a tratar pessoas com diabetes. Isso. Claudine, é um prazer receber uma enfermeira do seu calibre aqui obrigada. no nosso programa. A Momento Diabetes valoriza demais a profissão do enfermeiro, como de outros profissionais, mas ter um enfermeiro aqui do nosso ladinho, né, pertinho da gente, é muito bom, é saber que a gente está sendo bem cuidado. Obrigada pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez, estou muito honrada de estar aqui, de poder mostrar um pouco um dos leques da enfermagem, a importância do enfermeiro. Nem sempre somos vistos, porque a gente fica por detrás dos bastidores, mas a gente está sempre lado a lado com o paciente, e é isso, a arte do cuidar. É isso mesmo, e a gente aqui vai divulgar cada vez mais o trabalho dos enfermeiros, que de fato, às vezes fica nos bastidores, né? Com e a gente nem certeza. sabe o quanto a gente pode, no bom sentido, explorar esses profissionais, né? É. Pedir para olhar o nosso pé, pedir para olhar para a gente, pedir para nos ensinar, é muito bom. E eu gosto também de dizer que os profissionais que a gente traz aqui na Momento Diabetes são profissionais sempre atualizados com o que há de mais novo aí no mercado do diabetes, porque sempre tem um estudo diferente, uma atualização, e eu conheci a Claudine num dos eventos de atualização sobre diabetes, então é muito bom saber que os profissionais, né, apesar de 20 anos de atuação, continua se atualizando, né, Claudine? Exato, foi num sábado, né? De manhã, num dia né? de folga de manhã, que eu fui atrás de uma palestra e conheci pessoas incríveis. Conheci você, conheci a Fernanda, conheci a doutora Andressa, que também deu uma palestra para os meus pacientes, porque eu também promovo palestras para eles poderem se inteirar de muitas coisas no mesmo momento. Então, conheci pessoas incríveis, eu sou muito grata. Olha que legal, é essa rede que a gente quer formar, não só aqui no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, mas no Brasil, porque como a Claudine falou, são muitas pessoas com diabetes, e vocês, não precisam viver sozinhas, sem cuidado, sem atenção. Então esse papo foi muito gostoso por isso, me senti mais acolhida Que bom. nesse dia de hoje. Claudine, obrigada novamente. E você, se gostou dessa entrevista, comente aqui, você já conhece o enfermeiro? Sabia de todo esse leque de atuação dele? Deixa sua mensagem, conte qual que é a sua fake news mais aterrorizante sobre diabetes e continue com a gente, porque toda semana temos pelo menos 2 entrevistas aqui no nosso canal. Obrigada pela sua audiência e até mais.